Boa noite, amigos e amigas do Facebook, Instagram. Bem-vindos ao nosso Papo de Casa. Feliz em ter vocês aqui novamente. Hoje, dia 28 de setembro de 2020. Espero que todos estejam bem, com saúde, porque nós vamos falar hoje sobre saúde também. Perdão. Nosso papo de casa de domingo foi sobre a desestatização do porto de Itajaí e a sua consequência para o futuro da nossa cidade. A gente falou com o Dr. Antônio Aires dos Santos Júnior, que sempre vem aqui nos dando uma aula de bondade, de generosidade, de conhecimento e grande dedicação ao longo de muitos anos nesse assunto do porto, né? O doutor Antônio falou sobre as questões do processo de desestatização, falou sobre, enfim, uma série de temas que envolvem a desestatização, e foi muito boa a live, muito esclarecedora, nos trouxe bastante coisa boa, notícia boa, muita informação importante. Falou principalmente sobre o processo de desestatização e as necessidades de Itajaí nesse sentido, né? O quanto nós precisamos avançar, nos modernizar, para que a cidade também e o porto, nosso porto de Itajaí, tenha condições de competitividade. Enfim, papo de casa maravilhoso. Ele está salvo no meu Instagram, está salvo no Facebook, na minha página do Facebook, fanpage, e Morgana Felipe Pissetti, todos salvos, como todas as lives que a gente tem feito. Boa noite, pessoal. Como é que tá aqui o som? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? Pois bem, vamos ver como é que tá o som, a imagem. Já tô vendo um monte de gente linda aqui nos assistindo. Hoje será uma das últimas nossas lives com convidados nessa oportunidade, antes da campanha eleitoral. Imagens são bons, então tá tudo bem. E é um momento muito importante para mim, porque hoje nós vamos falar de um assunto importante com uma pessoa que tem muita importância na minha vida. É minha irmã, Marina Elisa, que ela vai trazer hoje, o assunto é curiosidades sobre exames laboratoriais. É um papo de casa mesmo, né? Porque a minha convidada é minha irmã e uma pessoa que eu admiro demais. Ela é farmacêutica e bioquímica, mestrada em ciências farmacêuticas e proprietária bioquímica do laboratório Exclusive. Eu vou chamar ela aqui, ela já está por aqui, para boas orientações, um bom papo de... É muita alegria para mim. Oi, querida da minha vida! Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Baixa um pouquinho a tua telinha, querida. Assim? É a mãe da minha afilhada Maria Teodora, mãe do meu amadinho sobrinho afilhado também, Lorenzo. Como é que você tá, meu amor? Tô bem. Tá bem? Tô melhor hoje. Depois de um pezinho torcido, foi um acidente tanto ontem, né? Foi um sustinho, mas tá tudo bem. Tá tudo bem? Certo. Tudo, aham. Que bom. Pronta pra live. Opa, coisa boa. Meu amor, seja muito bem-vinda. Eu fico muito orgulhosa de ter você aqui comigo. Obrigada. É bom a gente ter momentos marcantes na nossa vida, ficarem registrados. E como eu te admiro muito como mulher, como profissional, não podia deixar a oportunidade de compartilhar contigo esse momento, né? Que é muito importante para mim, né? Eu estou prestes a iniciar uma campanha eleitoral a partir de domingo. E o de costume, que é o que a gente gosta de fazer, né, Mana, é dar informações corretas às pessoas, trazer notícias verdadeiras e informações
que todos podem aproveitar para a nossa comunidade, para as nossas famílias, né? Seja Sim, muito bem-vinda. espero. Obrigada. Espero poder contribuir de alguma Com maneira, certeza. Ó, tem a Narley, a esclarecer dentro da minha área. Salete. Oi, a Narley, oi, Salete, a Thaís, Oi, a menina. cunhada Simone, a Inha. Olha só quanta gente linda. O Luiz, o Adilson, o João. Tá todo mundo nos assistindo, tá? Tá todo mundo Tá bom? prestigiando a Que nossa ótimo. live. Isso é muito legal. Depois ainda eu deixo Muito salvo, a legal. gente pode compartilhar e distribuir informações para todo mundo. Tiazi, meu amor, Diga. Elisa, Hum, conta para nós sobre os exames laboratoriais. O que é importante a gente falar primeiro? Né? Eu tenho uma pergunta já de olha. cara sobre a questão do jejum, mas pode começar a fazer qualquer introdução que você achar conveniente. Bom, assim, na verdade, é bem específico, assim, né? São vários tipos de exames que existem de sangue, muito mais do que a gente possa imaginar. Existe exame para tudo hoje em dia, né? A Uhum. tecnologia está muito a nosso favor, assim, mostra uma gama gigantesca, sempre tem novidades, a gente sempre tem que estar atualizado para conseguir responder ao pessoal da melhor maneira. Mas o que a gente sempre orienta é que para cada exame existe uma orientação bem específica, sabe? Em Sim. geral, o jejum deve ser obedecido. Então, na dúvida, faz jejum, né? O jejum não atrapalha. Na dúvida, por exemplo, não sei se faço jejum de 4, 5 horas ou se eu faço de 8, a gente sempre orienta assim. A pessoa não teve tempo de falar com o laboratório antes, né? Para pegar a orientação. Então, na dúvida, faz o jejum 10 a 12 horas, a gente recomenda, não mais que 12 horas também, né? Por uma série de motivos, inclusive a glicose, que é o açúcar no sangue, por exemplo. Se a pessoa deixa passar de 12 horas, ela já começa a baixar. Então, a pessoa vai fazer o exame e vai dar um resultado falso, digamos assim. Né? Certo. Isso então, você está falando sobre exames de sangue. De sangue. É sempre bom, quando tem um exame de sangue, urina, enfim, o que for, entre em contato com o laboratório que for fazer, que escolher para fazer o exame e pega a orientação, né? A melhor maneira de não ocorrer erro, porque grande parte dos erros, eles ocorrem na fase pré-analítica dos exames, que a gente chama, que é essa fase de orientação, de preparo correto, entende? Então, assim, essa fase pré-análise é assim, muito importante. O ideal é sempre procurar a orientação com o laboratório, né? Tá. De qualquer forma, em geral, seria jejum mesmo para exames de sangue, né? Então, entre sangue, 6... isso. Entre quanto tempo é aconselhável? Os exames assim que necessitam jejum, a gente orienta 10 a 12 horas. Tem exames, por exemplo, o hemograma, que é um exame. Pois é, o que você podia dar de exemplo para nós assim que não precisaria de jejum, exame de sangue que não tem necessidade? O hemograma é um exemplo bem básico e bem corriqueiro em laboratório, que é o exame para ver se a pessoa tem anemia, se tem alguma infecção, se as células de coagulação, que são as plaquetas, estão no número correto. É um exame que fornece um painel assim bacana, né? E ele não necessita de jejum. Então, às vezes a pessoa tem um hemograma para fazer, não pega a orientação, fica de jejum, se estressa, chega no laboratório com fome, e nem precisava, né? E ali no nosso caso, ali a gente tem a política assim, os exames que não necessitam jejum, a gente tem coleta o dia inteiro. Pois é, eu ia te perguntar, tem algum horário que pode ser coletado ou depende do laboratório que estipula esse horário? Isso depende do laboratório. Tem laboratórios que fazem coleta até, por exemplo, das 7 da manhã até as 9, 10, 11, enfim, cada um tem a sua política, né? No nosso caso, a gente não tem, assim, se não necessita jejum, tem coleta o dia inteiro. Olha. Então, por isso que é legal pegar a orientação, né? Na dúvida,
o ideal é isso, orientar. Mas hemograma é um exame que não precisa de jejum. Por exemplo, um outro exame de coagulação, que tem muitas pessoas que fazem, inclusive você já teve que fazer quando tomava aquele anticoagulante, lembra? Certo. Tem que fazer esse exame. Esse exame é outro que não necessita de jejum também, entende? Então, são vários. Uhum. Hoje em dia, com a tecnologia, nós temos uma gama de exames que não tem mais. Outros, muitos deles, jejum de 4 horas apenas também. Certo. Então, por isso que eu te digo, vale pegar a orientação com o local que escolher para fazer, né? Entendi. E me diz uma coisa, dá para tomar água durante esse jejum ou é jejum de comida ou jejum de quê? Ah, eu quero tomar um suco Não, só, quero tomar água, quero tomar, enfim, um suco de laranja. O que eu não, posso é tomar? suco, água pode, né? É. A água não quebra jejum. Mas assim, não em quantidade excessiva. Por quê? Porque se você tomar muita água, além do que você está habituado a tomar, ela vai diluir demais a tua urina. E se você tiver um exame de urina, ela vai dar diluída e daí não vai mostrar o resultado verdadeiro que teria que ser. Mas água não quebra jejum. A Narley está perguntando aqui, Elisa, chá sem açúcar? Não, o ideal é não, porque assim, ó, tem uma erva ali dentro do chá, né? Alguma alteração pode ocorrer. Tem ervas, inclusive, que abaixam a glicemia, por exemplo. Então, o ideal é assim, só água. Tá? Sem nenhum... pouco... Água com gás, sem problema. O ideal é água normal, sem gás. Natural. Né? O ideal, assim, vamos dizer assim, uma aguinha. Agora, tem... um cafezinho sem açúcar? Não. Um suquinho? Não, também. Nada. Não comi nada, só tomei um café. Não, não pode. Não pode. O café, ele interfere. Não, não pode. Somente a água e não em muita quantidade ainda, né? Do que o usual. A água não tem problema. O pessoal tem muita... Eles perguntam muito pra gente sobre a água, porque perguntam, mas daí posso escovar os dentes? Como é que eu vou escovar os dentes? Eu acabo engolindo um pouco de água, né? Não, a escovação antes de ou fazer... pasta de dente, não tem problema. Não, isso aí não vai interferir. Não tem problema. Isso aí pode. Não precisa ir de bafinho no laboratório. Então. Não. Pode escovar. Pode escovar bem escovadinha. Pode, não tem problema. Outra coisa. Que bom. Então você disse que interfere se tomar muita. Eu já tomo muita água, né? Eu sou movida a água. O usual não vai interferir. Eu sou movida a água, mas isso interfere no, vamos dizer, no exame de urina. Interfere se for em excesso ou se for fora do comum, né? Que você diz que é fora do hábito, né? Isso. Tem que pensar assim, ó. Eu sempre falo assim pro pessoal que faz lá no laboratório. Faça tudo que você está acostumado a fazer. Uhum. Não saia da sua rotina, né? Uma outra pergunta, não sei se eu já posso ir... Pode ir respondendo, se você conseguir associar. Eu vi que a Narley fez uma pergunta aqui que é sobre o Puran, né? Sim. Ó, quem toma o Puran, toma antes ou toma depois do exame? Olha, o Puran em específico, nós já tivemos várias experiências ali, porque Puran toma quem tem problema de tireoide, né? O hipotireoidismo. Quem tem esse problema tem que tomar o remédio de jejum todos os dias, antes do café da manhã, pelo menos uns 30 minutos antes, toma a medicação. O que a gente pede para quem toma a medicação fazer? Avisa o laboratório que toma. Porque daí a gente já sabe o que espera. Mas pode tomar. Da mesma maneira que esses outros medicamentos de uso contínuo, não? A gente sempre pede assim, ó. Se não tiver que tomar a medicação de madrugada, ou enfim, espera fazer o exame, daí leva junto, faz o exame e já toma. Mas o Puran em específico, como o TSH é um exame muito corriqueiro, a gente tem experiência no laboratório de pessoas já não tomou o Puran, tomou o Puran, todos os horários, fez jejum, não fez jejum, que o TSH é outro exame que não exige jejum. Entende? E daí a gente fala assim, não vai interferir, né? Não vai. Porém, para a pessoa se sentir mais segura,
vai fazer o exame, tira o sangue, leva a medicação, que daí até chegar em casa... Já dá meia hora. Já deu a meia hora. Para a pessoa se sentir mais segura. E avisa, olha, eu tomo Puran. Tá certo. Tem sempre que avisar. Informar. Sempre a gente pede. Quem for ao laboratório, se toma muitas medicações, anota num papel e avisa quem for fazer o cadastro, porque é muito importante a gente saber que medicações tomam para a gente saber o que a gente vai esperar naquela análise ali, sabe? Porque existe toda uma prevenção, uma visualização antes, né? Antecipada, quando você já se prepara até para o que vai ver. Se tiver algum tipo de alteração, Isso. né? Não sei se às vezes tem que repetir. Por exemplo, esse que Isso. Por exemplo, assim, a pessoa toma... Eu vou dar o exemplo de uma medicação que se chama anticoagulante, né? Que muitas pessoas tomam, que tem válvula, stent no coração e tem que tomar. Toma o anticoagulante, tem que fazer o controle da coagulação. Então, vai lá no laboratório fazer um exame chamado TAP. Daí você avisa, olha, eu tomo varfarina, por exemplo, Marevan, que é uma medicação comum. Avisa, a gente já sabe que quando for fazer a análise, vai dar alterado. Entende? Então, o normal para essa pessoa é o alterado. O anormal é o normal. Então, é muito importante a gente saber o que a pessoa toma para saber o que vai esperar dali. Para, de repente, tomar conduta. Olha, deu estranho, vou chamar uma recoleta. A pessoa tem que voltar ao laboratório, né? Para a gente não liberar nenhum resultado duvidoso, vamos dizer. Tem uma perguntinha aqui. Então, Sim. Desculpa te interromper. Não, pode ir. Giovanni. Oi, Giovanni. Vanderlinde, tudo bom, querido? É um cabeleireiro excepcional também. Fiz meus exames em janeiro, meu sangue coagulou. Tive que refazer. Por que isso acontece? Assim, ó, eu não sei o que aconteceu, né? Mas pelo que ele está informando, assim, que a gente tem uma ideia, pode ter sido que a coleta tenha sido complicada, tenha sido mais difícil. E na hora de colocar ali, de tirar o sangue, até você tirar, até você colocar nos tubos, por exemplo, o hemograma é um exame que a gente precisa que ele seja, assim, uma coleta boa, rapidinha, põe no tubo, não coagula. Porque ele precisa passar num equipamento sem coagular. E se a coleta é muito complicada, a gente fala que formam agregados, que o sangue fica com grumos, assim. E com esses grumos o aparelho não lê. Isso acontece muito em coletas difíceis. Pessoas com veia assim, um pouco mais difícil. Entende? Daí você faz a coleta, separa ali nos tubos. Daí na hora que você vai passar no equipamento, você vê, tem um agregado aqui, não dá para passar. Tem que chamar para recoleta que tem um microcoágulo, mas não é problema nenhum. Tipo eu, assim. Não é problema nenhum. Se pega uma pessoa que nem você, bem ruim de veia. Que é uma tristeza de veia. Isso. Daí, às vezes, tem que chamar para recoleta, as pessoas ficam assustadas, né? Muitas. Porque dá medo, né, Elisa? Porque assim, ó, meu Deus, será que viram alguma coisa? Né? Isso, até o Giovanni está dizendo, eu quase não tenho veias. Ai, coitado. É fogo, né? Ele que fez a pergunta? É, ele que fez a pergunta. O Giovanni. Que coagulou? É. Foi? Então tá respondido. Olha só, tem mais uma pergunta aqui que o Luiz fez. Quem faz PSA não pode brincar antes, é certo? É certo. O ideal, né? O ideal, a gente pede 24 horas, pelo menos, que antecedem o exame. A pessoa... tem laboratórios que não pedem, mas a nossa conduta é pedir, né? Que a maneira que a gente encaminha a amostra e faz ali é desse modo. Tem a orientação do PSA, que é o da próstata. Por quê? Porque tudo que possa alterar uma manipulação da próstata pode, a gente não sabe, mas pode contar que altere micro alterações no PSA, entende? São pequenas, ok, mas não custa, né? É uma orientação, a gente sempre fala,
não fazer nenhum exame de toque retal ou sondagem anteriormente. Essa história de... Eu tô querendo falar esse negócio de brincar, é que o Luiz falou, brincar é fazer... ter relação sexual. Então, para quem não acompanhou, ele perguntou se tiver relação sexual, não pode fazer o PSA. Me conta também, eles falam que... Eu me lembro uma vez que eu te perguntei, é verdade que não pode andar a cavalo, nem andar de bicicleta? Isso, parece piada, mas é isso aí. A gente pede que não ande a cavalo, nem bicicleta, assim, claro que se a pessoa só tem esse meio de transporte... O pior foi o que eu te perguntei, né? O pior foi o que eu te perguntei, como é que você nunca me disse isso? Daí o que você me respondeu? Você não tem próstata, guria! Pois é, pra que eu ia dizer? Pra que tu vai explicar uma coisa desnecessária para uma mulher, né? Mas eu estava na engenharia, lá na Secretaria de Obras, e me perguntam, pergunta, é verdade? Pergunta pra tua irmã. Eu disse, Cruz, eu nunca ouvi ela falar isso pra mim, que não pode andar a cavalo, que não pode andar de bicicleta. Aí ela me diz assim, você não tem próstata, você não precisa nem saber disso, né? Pois é bem isso aí. Tem uma pergunta aqui do Adilson também. Eu quase desmaio só de ver agulha. Existe relação quem mais tem medo de coleta, homem ou mulher? Olha, essa resposta é complicada. Não posso me comprometer. Não tem gênero, então. Não tem gênero. O ser humano tem gente que tem medo do jaleco já, né? Tem. E os medos não é nem da agulha, é do jaleco, então. Olha, eu acho que, assim, é porque os homens chamam mais atenção, por isso, né? Uhum. Acaba, nossa, tu vê um marmanjão lá com medo. Mas, assim, também tem mulheres que têm medo, né? Só que a questão de ser homem que tem aquela, machismo, né? O homem não pode ter medo. Não pode desmaiar. O complicado, que a gente sempre brinca, né? Se você nota ali durante a coleta que a pessoa, que precede a coleta, que a pessoa já está nervosa, já está ficando tensa, assim, tem aquela linguagem corporal, assim, que a gente já... Isso tem instrução para as meninas que fazem a coleta? Sim, elas já estão craques, né? Quando começa a notar que a pessoa está mais agitada, principalmente homem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o que acontece? A gente já pergunta, você tem medo? Você fica nervoso? Por quê? Ali no laboratório a gente tem essa conduta. Num caso desse, um homem geralmente os homens são maiores do que a gente, né? São mais fortes, se a pessoa desmaia numa cadeira, é complicado a gente conseguir juntar e socorrer, entende? Então, assim, mais vale deitar na maca quando a pessoa tem esse medo. Então se tiver um certo pânico, já tem que ter um preparatório. A gente já fala, vamos tirar sangue ali deitadinho, né? Se desmaiar, já tá deitado. Já não cai. Não cai porque já tá deitado. Isso. Ei, sabe o que a Salete tá falando? Nem é difícil de ver a Morgana, nem tem quem puxar. Meu Deus do céu, é verdade. Mas a Aninha acho que é melhor que você ainda. É melhor? Eu acho, a tua veio pior. É verdade que o Giovanni tá perguntando. O pai tá bom agora. O pai tá bom? O pai não é mais ruim. Então ele deixou para mim essa missão. O Giovanni tá perguntando aqui. O nervosismo atrapalha na coleta de sangue? Verdades que as veias somem? Verdade. Verdade, sim. Olha. Não é que as veias somem. Porque não pode sumir, né? Com nervosismo, libera um pouco mais de adrenalina e às vezes faz uma constrição assim das veias e a pessoa fica mais tensa, né? Inclusive a musculatura fica mais rígida, tudo fica mais rígido. Então interfere mesmo assim, quando a pessoa já tem medo, dá né? Contrai um pouco, vamos dizer assim, a pessoa fica mais contraída, assim. Não sei se é por causa da agitação e tal, mas acontece. O mais interessante é que nem dói, né? Vamos combinar aqui, na verdade não dói, né? Fazer um exame de veia não dói, né? Coletar o sangue. Eu acho que a injeção muscular dói muito mais do que tirar sangue.
Eu também concordo. Tenho pânico de tomar injeção. Eu odeio, mas tira sangue tranquilo. A Thaís tá falando aqui, ali. Ó. Fabrício que tem uma veia boa, só que não. Olha, péssima. Não sei, eu acho que é capaz que ele ganhe de ti, mano. Bah, que coisa. Bem complicado dele. O Giovanni tá perguntando como tirar aquele roxo que fica no braço. Iridoide só? Como é que é? Ou não deve passar nada em cima? Na verdade, aquilo ali vai sair, né? Se quiser passar uma iridoide, pode passar. Mas o que é esse roxo? As pessoas ficam assustadas, mas não é nada... a veia está embaixo da pele, né? De quando perfura, depois que você tira a agulha, fica às vezes vazando um pouquinho de sangue embaixo da pele. É só isso. É um sanguinho ali que deu uma vazadinha, sabe? Por isso que é tão importante quando a pessoa tira o sangue, depois que termina a coleta, ficar pressionando aquele algodãozinho que a gente pede. Segura aqui pra mim. Pressiona o algodão até a gente colar o curativo. Mas no nervosismo a pessoa não aperta. Desesperada para sair correndo. Braço e sair correndo. Me diz uma coisa. Quer levantar da cadeira. Diz uma coisa para mim. Tem gente que fala assim, meu Deus, eu tô gripado. Será que pode fazer os exames? Pode ser feito com gripe? Ou com coronavírus? Vamos dizer que agora ainda tem esse drama da pandemia, né? Pode acontecer. Sim, tem. Pode, assim, ó, sempre tem que seguir a orientação do médico, claro, né? Mas existem exames até que os médicos pedem quando a pessoa está gripada, por exemplo, para ver como é que está a condição da imunidade dela, né? Tá. Então, daí pode fazer, a não ser que tenha alguma outra restrição, mas a princípio não. A pessoa está gripada, só avisar, tô tomando uma medicação específica, né? Ou, por exemplo, coronavírus. Olha, eu tô com coronavírus, tô fazendo tratamento, tomando tal coisa. É bom sempre avisar. Porque o tratamento do corona é muito sério, né? Tem muita medicação pesada ali, né? Para combater a inflamação e tal, né? E a gente sempre fala, é por isso que a gente bate nessa tecla no cadastro ali da pessoa, pergunta, o que você tá tomando? Porque daí já mata muita charada, sabe? Tá, vamos dizer assim que eu tô com a garganta inflamada ou ouvido, coisas de gripe normal, não tô nem não, seja pode coronavírus. Tranquilo. Mas eu tenho um check-up para fazer e, meu Deus, faz 2 dias que eu não tô muito bem e tive no PA ou em algum lugar e foi me receitado antibiótico e tal. Basta informar? Assim, ó, se é um exame, por exemplo, tá? O que a gente vê que acontece muito? Você foi no médico, ele te deu... Foi no médico fazer um check-up, né? No cardiologista, por exemplo. Ele te prescreveu lá um monte de exames. Você não estava gripada, né? E você foi deixando e não fez os exames. E o pessoal gosta de deixar para a última hora, sempre, né? Se não tiver a opção, que tiver que fazer, que já tem o retorno no médico, tá doente, vai e faz. Caso não, olha, eu tô numa condição que não é a minha usual, eu quero fazer um check-up. Espera uns 2, 3 dias, se tiver esse tempo, né? É sempre bom fazer quando você tá em condições normais. Que os remédios interferem, né? Nos exames. Não é nem só os remédios. Por exemplo, assim, você tá com uma dor de garganta. Você não tá se alimentando, está tomando remédios, a sua urina pode ser que dê uma alteraçãozinha na cor, a tua glicose pode dar uma diferença porque você não está se alimentando. Então, tem uma série de coisas. Mas existem exames que têm que ser feitos com a pessoa doente mesmo. Daí já é recomendação que se faça para ver. Sim. Você foi no médico, você não está bem e tem que fazer os exames justamente para ver por que você não está bem. Né? Mas assim, eu tô normal, fui no médico, pediu exames, eu fiquei com amidalite, tô mal, não tô comendo. Espera um pouquinho, dá uma melhoradinha, daí vai lá fazer. Se tiver tempo, né? Certo. É isso que a gente orienta, assim. É o ideal. E uma pergunta que eu agora me lembrei também que eu já escutei muita gente falar. Eu semana que vem, ou hoje na quarta, né? Vamos dizer, segunda-feira eu tenho o exame de sangue para ver glicose, para ver colesterol.
essa dieta de uma semana, assim, de não abusar no açúcar, de não abusar, isso funciona? Ou como é que é esse tempo? O que que vamos dizer, o colesterol ele nos demonstra? O que que o exame diz de glicose, qual é a leitura dele? É de últimos dias? Como é que é? O que que interfere? Interfere, sim. Só que daí tem um exemplo, por exemplo, a glicose. Falando do diabetes, vamos dizer. A pessoa fez uma dieta, ficou sem comer direito e tal. Vai dar mais baixo, fato. Né? Isso então, quanto tempo que pode interferir? Se você fica, uns dias se alimentando mal, vamos dizer que eu passo do jejum, fico mais do que 12 horas. Fico alguns dias me alimentando com pouco açúcar, 2, 3 dias, já pode dar um pouquinho mais baixo, não quer dizer que vai dar. Só que assim, não se faz dieta para fazer exame. Por quê? Porque vai dar uma condição falsa da tua saúde. A tua saúde, tu tem que manter a tua rotina. O que é a tua rotina? Me alimento assim, assado, todo dia. É o todo dia que tem que ser feito. Até para eventualmente alterar se precisar, né? Isso, porque assim, as pessoas querem fazer dieta para mostrar para o médico que estava melhor. Mas daí... para mentir pro médico, né? Não vai fazer milagre, claro que não. Não faz, mas talvez dê uma mascarada, né? Não deve fazer isso. Também não deve comer uma bolachinha como eu já fiz, né? Esqueci de fazer. Comi uma bolachinha. Também não pode. Não, daí também não. Por exemplo, falando da glicose, tem um exame que se chama hemoglobina glicosilada. Que daí, esse aí, justamente foi criado para pegar o pessoal da dieta. Por quê? Ele dá um parâmetro dos teus últimos 3 meses de glicemia. Então, ele vai te dar uma média. Não tem como enganar. E hoje os médicos já pedem, porque sabem que o pessoal faz isso aí. Então, com a glicose, esse problema está resolvido. Certo. Me diz uma coisa. O pessoal faz isso aí e já vê. Glicose média estimada, 180. Daí foi em jejum naquele dia, deu 100. Poxa, tem alguma coisa estranha, né? Eu, como tenho algumas alterações com relação ao meu emocional, né? Porque eventualmente eu me incomodei e minha pressão subiu, foi um choque emocional forte, mas daí na semana seguinte eu tenho os exames para fazer. O que acontece com a glicose, ela altera também. Em casos de estresse, ela sobe. Você se incomodou muito naquela semana, a tua glicemia acaba ficando mais alta. Por isso que é legal esse exame que se chama hemoglobina glicosilada. Que daí você faz e ele te dá um parâmetro dos 3 últimos meses. Não importa se tu se alterou 2, 3 dias antes, né? Por isso que existe esse exame, porque a glicemia é um exame muito, muito fácil de alterar. Tá, e daí o médico tem que pedir, então, quando faz a requisição, é importante pedir? A maioria que vê que o paciente já tem uma glicose um pouquinho alterada, eles já pedem, assim. Grande maioria. Olha só. Então, hoje em dia já virou rotina. Que bom, né? Porque pelo menos trabalhar com a realidade, né? Muito bom. Outra coisa, o Giovanni tem mais uma pergunta legal aqui. Tem um exame na segunda. Sábado, aquele porre. Atrapalha no resultado. Se a pessoa está acostumada a tomar porre todo sábado, não. Não, pode atrapalhar, sim. Porque junto com o porre não vem só a bebida, né? Normalmente vem comida, vem... Né? Não é bom fazer nada em excesso que não esteja dentro do como tu disse, estou acostumada a tomar. Não, tem gente que fala, eu vou fazer exame e não vou beber, mas assim, tem pessoas que bebem todo dia, então tudo bem. Não muda nada. Bebeu porque bebe todo dia, não muda nada. Ou, por exemplo, teve um caso engraçado que a gente foi fazer o exame e deu um triglicerídeos, que é gordura no sangue, altíssimo, assim, meu Deus, o sangue quando separa, assim, a gente tira o sangue, depois a gente separa, ele tem que ser um amarelo límpidozinho, assim, o soro que se fala, né? O dessa pessoa era um leite, assim, tão... meu Deus, a gente vê uma coisa dessa, a gente olha o histórico da pessoa no nosso sistema e vê, bom, normalmente não era assim, o que aconteceu?
Daí, nesse caso, eu entrei em contato com a pessoa, olha, seu fulano, aconteceu, o seu exame está um pouco diferente do normal, o que o senhor fez? Ah, não, ontem, antes de fazer o exame, eu comi uma bacia de camarão frito. Antes do jejum. Sim. Então tá bom, obrigada. Misericórdia, tá explicado. Mas aí tem que repetir? Isso, a gente não libera, assim. A minha política ali com as meninas é essa. A gente, quando é fora da rotina, a gente fala, então o senhor espera mais uns 2, 3 dias e volta aqui, a gente repete só esse que deu esse problema, né? Porque não é a realidade da pessoa aquela, né? O triglicerídeos, por exemplo, um valor dele até 150, o usual. Essa pessoa tinha dado 2.000 e pouco, então é muito fora da realidade, né? Ainda mais que às vezes pode acontecer da pessoa não ter o histórico contigo, né? No laboratório. Ter feito outros. Isso. Dá para pedir daí, no caso, os exames anteriores, se a pessoa guardou, alguma coisa assim? A gente não costuma, a gente segue o nosso histórico. Preferido, né? Até repetir, né? É preferível, né? Isso, não. Quando a gente não tem o histórico, a gente repete por conta própria mesmo, para ter uma segurança de estar fazendo a coisa correta, né? E ser aquele o resultado. Eu não tenho, por exemplo, um paciente novo, nossa, apareceu uma alteração bem significativa. Eu não conheço o histórico daquela pessoa. A gente tem essa política de recoletar para ver se realmente é aquilo, né? Tem uma outra curiosidade aqui. Pode fazer exame menstruada? Depende do exame. Por exemplo, a urina não pode. Quando a pessoa está menstruada, fazer o exame de urina. Ah, é? A gente sempre passa a orientação. Por que não? Porque quando você vai urinar, como o canal é próximo, acaba... mas eu tomei banho... Não interessa. O canal vaginal é muito próximo ali na mulher da uretra. Acaba indo um pouquinho de sangue na amostra de urina e aparece uma célula que a gente chama de hemácias, que é a célula vermelha do sangue, e vai aparecer na urina. Daí, apareceu hemácia, a pessoa está menstruada, ok. Agora apareceu hemácia e não está menstruada, é sinal de alguma doença, pode ser doença renal, uma infecção. Então, por isso não pode estar menstruada, para dar o parâmetro correto. Até o que o Dr. Mauro estava falando aquele dia na live, né, falando de exames e tal. Essas doenças renais, algumas aparecem essas células na urina. Então, é um indicativo de alguma doença renal, mas só porque estava menstruada, por isso não fazer o exame assim, né? A gente orienta sempre isso. Mas o sangue pode fazer, normal. Outra coisa. Sangue pode fazer. Agora me ocorreu outra situação. Voltando à questão da pandemia, né? Muitas pessoas, milhares de pessoas fizeram o uso da ivermectina, certo? Sim. Existe pessoas que tomam todo ano, né? Não sei se não sei se isso deve ser um hábito ou não, mas enfim. Mas muita gente fez, e nós inclusive fizemos o protocolo de ivermectina como preventivo, né? Melhoria da questão da imunidade e tal. Essa questão do exame de fezes, ele vai dar sem parasitas ou é necessário ainda pedir? Porque existe aquela questão do exame de fezes para identificar outras questões, né? E tem aquele, como é que é? Admissional, né? Que se faz? Sim. Que a pessoa pode rodar no exame admissional, é verdade? Lembra? Eu me lembro, quando eu fiz o exame admissional na prefeitura, misericórdia, ela me liga e diz: ei, você rodou no exame de fezes. Eu já passei alguma na tua mão, né, querida? Tu é uma Não, olha, vou dizer uma coisa. Voltei lembrando disso. E agora com essa ivermectina, o povo vai ter muita alteração, não? Não. Esse daí seria o fim da picada, né? Rodar no exame de fezes. Mas tem coisa melhor para rodar, né? Tem coisa melhor para rodar, né? Mas só que e se isso acontecer, por que é perigoso, vamos dizer?
Não, assim, ó, a gente, por exemplo, ali tem exames, carteirinha de saúde, que a gente fala, que pessoas que trabalham com alimentação precisam fazer o exame de fezes e um de sangue, um de sífilis, né? Esse de fezes, que é feito para pessoas que manipulam alimentos, cada vigilância sanitária de cada município tem uma exigência, mas o básico, o mínimo de mínimo é o exame de fezes. Então, a pessoa tem que fazer. Fez e deu positivo, não é que a pessoa vai rodar e não vai trabalhar mais. Mas... Não faz o que tu fizesse comigo, né? Quis gerar um pânico, né? Cruzes! É sempre bom. Lá eu parada no meio da rua, ela me fala isso. Eu digo, como assim? Eu nunca imaginei, eu passei num concurso, cara, como é que eu vou rodar no exame de fezes? Tu tá maluca? Mas o irmão nunca perde chance, não, né? Poxa, né? Com outro, né? Não perde do tempo, imagine. Credo. Eu fico pensando, essa guria me assusta. Só por Jesus, não. Foi a minha chance. Que chance, né? Mas isso é sacanagem, poxa. Quantas vezes eu limpei tua fralda de cocô? Quantas vezes eu limpei tua fralda de xixi? Tá aí, ó. Pra tu fazer uma sacanagem dessa comigo, bicho? Fala sério! Foi a minha chance. Eu falei, não vou perder. Você sempre teve que me obedecer, né? Foi a chance que tu teve, né? Claro. Eu pensei já nisso eu acho também. que eu não ia aproveitar. Outra coisa, vem cá. Já aconteceu tanta situação que pergunto, será que quanto eu posso fazer de cocô? Faço um monte de cocô, pouco cocô. Como é que eu faço o exame de cocô? Porque, afinal de contas, né? Tem que ter um potinho? Eu posso pegar e lavar um potinho? Conta pra mim. Pra mim não, pra nós, né? Tem que pegar o potinho no laboratório. Por favor, pessoal, peguem o potinho. A gente orienta a pegar o potinho. Saúde. Para pegar esse potinho para fazer no frasco correto, para não ter nenhuma, vamos dizer assim, nenhum interferente no exame, né? Dá licença, vou tomar uma aguinha. Fica à vontade, eu também estou aqui, porque eu falo demais no fim, minha garganta se vai. Daí, assim, ó, a quantidade certa que se fala normalmente, a Salete falou ali nessa casa, mas não sabe, é verdade, você sabe. Maldade isso, por aí. O João, assim, ó, nada de encher o pote. Como é que é? Porque assim, ó, me conta aí. De repente a pessoa tá com diarreia. Ou de repente tá com o intestino trancado, faz só uma bolinha. E daí? Sim, o tamanho ideal para um... Tamanho ideal é para cabana. Né? A gente fala, seria do tamanho de uma azeitona. Assim, pois deviam falar isso pra gente, né? Do exame de fezes, o parasitológico. Mas, se você tem mais do que um exame, faz um pouquinho mais. Não precisa encher o pote até a boca, normalmente. O pote é pequenininho, né? Sim, antigamente se fazia em lata de leite ninho, Neston, e enchia o pote e levava no laboratório. Chegava com a latinha lá e dizia, acho que tem o suficiente para alguns exames, né? Eu brinco com as meninas ali, a gente tem história, né? Em laboratório, a gente trabalha muito, mas se diverte bastante também. Para nós é muito... O João que sempre fez errado. Porque enchia demais. Ou de menos. Então, se a pessoa tá com diarreia, o que faz? Tudo bem. Já vai sujar tudo a mão, né? Como é que vai fazer? O potinho normalmente tem 50, 80 ml. Se tá com diarreia, coleta até metade do potinho, enfim. Se tá com diarreia... E dá para botar, por exemplo, num lugar para depois tirar ou tem que pôr direto? Não, assim? É difícil, né? Às vezes o que o pessoal pega daqueles potinhos descartáveis, coleta dentro daqueles de marmita descartáveis, assim, para facilitar a vida. E daí pega com a pazinha um tanto, assim, um pouco mais que uma... Leve live até meia-noite. Um pouco mais que azeitona, por exemplo. A gente tem história, mas história com cocô que vocês... Olha, gente, dá um livro isso aí. A Sassá tá falando, daria um livro. Eu já recebi fezes em caixa de camisa. Mentira! Foi de presente.
Sim, vocês não têm noção. É coisa Misericórdia! Então, a orientação é essa, um pouquinho, né? Não digo assim só... Tava me lembrando... Não precisa encher o pote, põe até metade, se for o Tava caso. me lembrando quando tu falasse uma vez, eu não sei se foi xixi ou foi fezes, que alguém chegou e largou assim, ou fez um pacote tão grande, como se fosse uma bomba, né? O medo de pegar, o medo de largar ali. A gente sempre brinca que o pessoal tem medo. Caixa de fósforo, a Marlene tá falando. Já recebi. Uma pessoa tirou do bolso o cocô e me deu na caixinha de fósforo. Deus! Já recebi cocô, assim. Já recebi em caixa de camisa, como eu falei. Tem pessoas que levam em lata, mas daí não dá. Tem que ser no frasco do laboratório, né? No potinho do laboratório. A Thaís tá falando, caixa de fósforo. É fato? Isso antigamente era assim, né? A pessoa faz e quando a pessoa... trabalho, assim, ó, e outra coisa eu vou dizer pra ti. É uma coisa constrangedora você sair com xixi, um pote de xixi, um pote de cocô. Isso é muito ruim. Não é. Aí vai chegar lá, assim, com aquilo. A gente normalmente põe no saquinho. Ai, mas é nojento, né? Não, a gente brinca que o pessoal tem medo, porque daí se você for na triagem lá, que é a área do laboratório onde é feita separação das amostras, as meninas passam muito trabalho para até chegar no pote do cocô. Elas têm que tirar. Tem uns que vêm com silver tape, assim, sabe? A Aninha tá falando a realidade. Coitada da minha filha também, biomédica, faz isso todo dia. Vem assim, ó, vem enrolado no papel higiênico, no papel filme, no alumínio, na silver tape, na sacola. Misericórdia! Dá um trabalho, às vezes tem que pegar com uma tesoura e cortando até chegar no pote. Não precisa, se tem vergonha, claro, bota na sacolinha só, tudo bem, mas está indo no laboratório fazer exame, para nós é tão normal que, né? Então, outra coisa, o ideal é... E esse negócio, por exemplo, eu moro longe e fiz o exame de xixi agora, mas só vou poder entregar à tarde. Posso botar na geladeira? O cocô pode ir na geladeira? Como é que é? Cocô, se é parasitológico, né, normalmente, que é o mais corriqueiro, pode ir na geladeira. A urina não, a gente pede que esteja em 30 minutos até depois da coleta no laboratório. Não deve colocar em geladeira e nada. Mas daí a urina tem a seguinte questão, a pessoa pode fazer a primeira da manhã, ou ela retém na bexiga por 2 horas e daí urina... porque pode acontecer de, vamos supor, eu 5 horas da manhã... não consegui, né? Isso. Sem ir no banheiro. Isso mesmo, acontece bastante. Se você pega, então, retém na bexiga por 2 horas e daí coleta a urina. A urina é outra lenda, né? De laboratório também. Além do cocô, tem a urina, que a gente sempre, para nós, é também normal, mas as pessoas têm esse mito, né? Que a gente sempre fala, o ideal da urina, das fezes, é aquilo que a gente falou. Coloca ali metade do pote, enfim, não precisa nem de mais nem de menos. Tem pessoas que põem de menos, que também atrapalham. Né? Às vezes você vai pegar o pote e lá tem só a pazinha suja. Daí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? Não tem fezes aqui dentro, né? Precisa de fezes. Ou enche demais que estufa o pote. Então, né, tem os opostos. Misericórdia! Assim. É uma bomba e a quando urina abre. Tem o que a Salete tá falando? Tem que avisar o povo que não é pudim. Menos pote de sorvete. Deus o livre, não precisa tudo isso. E a urina também, a gente sempre pede assim, fazer uma higiene antes da coleta. Porque é muito importante a higiene antes da urina. A pessoa levanta, eu urinei às 5 da manhã, o laboratório abre às 7. Levantei às 7, toma o seu banho, faz a higiene, despreza o comecinho do xixi no vaso e o resto vai no frasco e já leva para o laboratório. Mas essa higiene é muito importante, porque daí o que você encontra na urina é o que realmente, de fato, a pessoa tem. Né? Então, não tem um excesso de célula ali porque a pessoa não tomou banho, não fez a higiene. Então, por isso que é importante. O Giovanni está perguntando aqui, como saber quando o cocô está saudável?
Olha, só olhando no microscópio. Essa história de que mais claro, mais escuro, tem alguma coisa que interfere na saúde? Tem isso? Olha, não é pigmentação, né? Daí a gente fala da Porque também depende do que tu comeu, né? Pigmento. Isso, pigmentação. Mas assim, olhar o cocô e falar se tá tudo bem é mais difícil. Tem que fazer análise. Essa semana eu vi ainda uma nutricionista que postou sobre isso. Assim, elas falam muito sobre as fezes, o formato das fezes, ideal e tal. Tem isso, né? Que daí o intestino mais ressecado, menos ressecado, isso tudo quer dizer, para nós não, né? Mas para o exame de sangue, o exame de fezes, para saber se tem ou não algum parasita, alguma coisa, daí é só com um microscópio que a gente vai poder dizer. A Thaís está falando ali em relação à doença da mesmo, urina. né? Isso, a higiene da urina é o que eu falei para você. Para nós, as pessoas não sabem a importância que isso tem. Sabe, assim, como é fundamental para um exame de urina tomar um banho antes de coletar a urina. A gente sempre orienta, fazer uma higiene. Não, é tomar banho, né? Porque sabonete, água, tudo, um banho completo, então. Isso, sem medo. Sem medo. Porque não tem essa interferência, no caso, se tem resíduo de sabonete ou alguma coisa. Nada. A interferência tem quando a pessoa, por exemplo, você vai dormir, tomou teu banho à noite, vai dormir. De manhã você vai coletar a tua urina e não toma um banho. Ali já vão aparecer células da parede vaginal na gente que é mulher, por exemplo, que não precisavam estar ali atrapalhando nossa visualização no microscópio, sabe? Então, se a pessoa toma um banho e faz higiene, essa parte já desaparece. Certo. E a gente consegue visualizar melhor o que seria talvez uma infecção, uma doença de fato, né? E assim, com essa questão dos medicamentos que a gente falou agora, tu tá falando sobre a interferência também, né? No exame de urina identifica muito se está com uma infecção, que tipo de bactéria e o que ela, como é que se tem um antibiótico específico, por isso que a gente não deve se automedicar, como é que funciona isso? Não, de jeito nenhum. Sempre que tem essa suspeita de uma infecção urinária, tem que procurar o médico, claro, o médico vai passar a orientação do exame e não deixar de fazer o exame, porque ali no exame de urina, para ver se tem infecção, a gente faz o parcial de urina, que é o exame básico de urina. Ali já tem um bom parâmetro do que está vendo ali nessa amostra. E tem a cultura de urina, que é um exame que vai diagnosticar a bactéria que tem naquela urina ali. Por exemplo, tem a bactéria, vou dar um exemplo, Escherichia coli, que é a que mais tem, que é uma bactéria que a gente tem no nosso intestino, mas muitas vezes ela acaba migrando para a parede ali da uretra e gerando uma infecção urinária. Então, apareceu a bactéria, fez o parcial, daí na cultura apareceu a bactéria. Essa bactéria, o que a gente faz? A gente pega essa bactéria, semeia num outro meio e vai ver o que a pessoa pode tomar que de fato vai matar aquela bactéria. Porque tem medicamentos que você toma que não matam, que a bactéria já é resistente, entende? Então, para cada pessoa, para cada bactéria que você pega, não é que toda Escherichia coli morre com tal. Não, aquela tua naquele momento ali, ela é única, específica. Tem que ser feito o exame. Então, de qualquer forma, começou com dor na bexiga, ou dor no abdômen, que for procurar um médico, procura o médico quanto antes, claro, para não tomar nenhuma medicação. E nem tomar medicação sem fazer o exame, né? Seria o ideal. O que os médicos fazem, por exemplo, foi no médico, ele falou, tá desconfiando de uma infecção urinária. Ele pega, já passa a medicação, mas fala assim, antes de tomar o primeiro comprimidinho, vai lá no laboratório, faz o xixi, faz a coleta. O pessoal dá andamento no exame e você já vai tomando. Tá. Entendeu? Daí, passou lá o segundo dia, teve o resultado, o médico compara. Bom, de fato, esse antibiótico aqui mata essa bactéria, ou não mata, vamos trocar. Daí eles trocam. Por isso a importância dessa... Tem mais uma perguntinha antes da gente encerrar. A Olga, minha cunhada, está aqui. Oi, Olga, tá tudo bom, amada? Ela está perguntando, os medicamentos podem interferir no exame de urina? E ela fala de medicamentos de uso prolongado. Não, a maioria não vai interferir, né? Mas tem alguns que sim.
alguns medicamentos, por isso que a gente pede para dizer, ó, tomo tal. Mas a maioria não. Tem alguns que interferem muito na cor da urina. Não sei se você já tomou alguma medicação que veio, o xixi tá mais amarelo. Tem medicação até que o xixi fica azul. Então, é isso aí. Então tá, querida. Que pena que passou rápido demais. Pois é, foi rápido. Mas lá na frente nós vamos ter que fazer mais, hein? Agora, a partir de domingo, eu tô em campanha eleitoral firme. Vou começar outro tipo de live, outro tipo de gravação, porque eu vou estar muito na rua, né? Eu resolvi fazer esse desafio na minha vida e acaba interferindo a vida de todos vocês também, porque eu fico mais ausente, mas é por uma boa causa. Tá do teu lado. Né? Eu sei que vocês estão sempre me apoiando. Estamos, claro, contigo. E assim, ó, só quero te agradecer, dizer para você que eu te amo de paixão, que você é a melhor irmã do mundo. Eu gostaria de ter você novamente na minha vida, sempre, tá? Porque foi um presente para mim quando a mãe ficou grávida e que você nasceu. Eu queria essa menina. Então ajudei a cuidar com tanto amor, com tanto carinho. Morro de saudades, né? Porque a gente estava sempre muito grudada, né? Agora tem a Maria. Hoje ainda falei com o Luiz, meu Deus do céu, que vontade de pegar essa menina. A gente tem paixão, querida, né? Ela tá grandona. Tá. Nós vamos fazer uns vídeos com ela, porque não é possível mais. A vontade de pegar aquela menina e apertar. O Lorenzo já era assim, porque ele era muito fofo, né? Tiazi. Ele é muito amoroso, né? Ele é amado demais. Querido. Olha só, te agradeço de coração. Você é um amor para mim. Eu te amo de paixão. Muito obrigada pela tua bondade e tua generosidade de me atender. Eu sempre estou grudada em você, isso vai ser sempre a vida toda. Te amo. Eu te amo demais. E fico muito, muito orgulhosa de ser tua irmã, porque eu sei quanto você é empenhada, quanto você se dedica muito isso na nossa família. Eu posso dizer para ti. Né? O mesmo, eu gostaria que todas as pessoas te conhecessem da maneira que eu te conheço. Porque eu sei o teu caráter, a tua capacidade, a tua inteligência. Querida. Tudo que você pode fazer de bom para essas pessoas. E gostaria muito que te vissem como eu te vejo. Querida. Te amo demais, te admiro. E eu só tenho a agradecer pelo convite também. Estou disponível se alguém tiver alguma dúvida também. Pois eu ia te pedir, dá uma olhadinha depois quando você tiver um tempo. E se tiver alguma coisa que eu vejo que você não vê, eu vou te marcar ali para você responder. Porque às vezes as pessoas podem me mandar, dúvida, né? Sim, pelo Messenger. Pode mandar também, eu respondo. Se tiver alguma dúvida, estou disponível aí. Se puder ajudar, sempre. Querida, tá? Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz. Eu te amo. Um beijo para você, para pai, para mãe, para Fabrício, para o Lourenço, para a gostosa da Maria Teodora. Amo vocês. Que tenham um resto de semana maravilhoso, uma vida maravilhosa, que eu amo muito, muito vocês. Tá? Deus abençoe. Obrigada, pessoal, por nos acompanhar até agora. E desejo tudo de melhor. Beijo, gente. Boa noite. Um beijo. Te amo. Tchau, querida. Beijo. Te amo. Tchau.